E aí pessoal, eu sou Pedro Vinícius, professor de exatas, e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de resistores com vocês, beleza? Hoje a gente vai estar respondendo um exercício que caiu na FATEC, beleza? E é um exercício que envolve resistores e termodinâmica, beleza? O exercício seguinte que está aí para vocês, ele é de um livro, certo? Pré-vestibular do ensino médio da Poliedro, que está aparecendo na tela de vocês. E vamos pro exercício, pessoal. O exercício é o seguinte: uma massa de 100 gramas de água a 5 graus é aquecida por meio de um resistor de 100 ohm, ligado a uma fonte de tensão de 100 volts. Supondo-se que todo o calor fornecido pelo resistor seja absorvido pela água, após 42 segundos, a temperatura da água em graus Celsius será. Então, pessoal, os dados do exercício estão aí na sua tela. E agora a gente vai tratar desse exercício. Vamos resolver ele de uma forma simples, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, é muito útil para a gente calcular primeiro a potência que está sendo dissipada nesse resistor, beleza? E para isso a gente vai precisar da corrente. Tendo que a voltagem fornecida, U, é igual a resistência vezes a corrente, então a gente pode fazer o seguinte: 100, né? A voltagem fornecida é 100 volts, certo? Que é igual a resistência vezes a corrente. Resistência 100 ohm e a corrente é I, certo? Ora, é só isolar o I e a gente tem 100 dividido por 100, certo? E nisso a gente descobre que a corrente que passa por esse resistor é exatamente igual a 1 ampere, beleza? E agora a gente vai usar isso para calcular a potência dissipada nesse resistor, beleza? Mas por que a gente está calculando? Agora a gente chega numa parte interessante. Por que a gente está calculando a potência dissipada nesse resistor? Por quê, pessoal? Por quê? Porque a potência, ela é a energia, né? Delta E por delta T, certo? E a quantidade de calor é basicamente energia, certo? Energia térmica. Então a gente vai usar isso para calcular calcular a variação de temperatura que esse resistor causa nessa massa de água, beleza? Então, sendo a potência a variação da energia pela variação do tempo, a potência ela também é dada em joules por segundo, certo? E aqui a gente tem no exercício que uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules, certo? Vamos juntar esses dados e agora interpretar melhor esse exercício, beleza? Então, para calcular uma potência dissipada em um resistor, a gente tem uma fórmula bem simples, né? O π, P é igual a U vezes I, ou seja, a potência dissipada no resistor é igual a voltagem vezes a corrente. Tem outras fórmulas também, mas hoje a gente vai usar essa, beleza? Então é o seguinte, vamos calcular a potência e aí em seguida a gente calcula a quantidade de calor que essa massa de água recebeu, tá certo? A potência então vai ser igual a 100, porque a diferença potencial ela é 100 volts e a corrente é 1 ampere. Então a potência dissipada nesse resistor é 100 watts, certo? Então isso significa que a potência é 100 joules por segundo, certo? Espero que tenham entendido até aí. E a partir disso a gente vai continuar o exercício e destrinchar isso, beleza? A gente sabendo que, como a potência é 100 joules por segundo, basta que a gente multiplique isso por 42. Por quê? Porque o resistor ele fica ligado por 42 segundos aquecendo a água, certo? E aí, a gente fazendo isso, a gente vai ver que a quantidade de energia, certo? A quantidade de energia que foi absorvida por essa água durante
durante esse tempo, a gente pode dizer que é a quantidade de calor, certo? Que a quantidade de calor foi igual a 42 vezes 100, certo? Então a gente tem que vai ser igual a 4.200 joules, beleza? Porque aqui a gente tirou o segundo. Por que aqui a gente tirou o segundo? Porque a gente agora está considerando a quantidade total absorvida pela massa de água, certo? A partir daqui a gente desconsidera esse segundo aqui, certo? Beleza. A quantidade de calor total que essa massa de água absorveu foi 4.200 joules. Ora, como uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules, a gente faz uma regra de 3, beleza? Coisa simples. A gente vai dizer que se 1 é 4,2, então x vai ser igual a 4.200, certo? Multiplica os meios pelos extremos e a gente vai ter que 4,2x é igual a 4.200. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que 4.200 dividido por 4,2 é igual a 1.000, certo? Ou seja, a gente tem aqui uma quantidade de calor equivalente a 1.000 calorias, certo? E a partir disso, a gente vai usar uma fórmula bem simples da termodinâmica, a fórmula que é muito conhecida como Q-macete, certo? Que é igual a mc delta θ. E aqui a gente já vai para essa parte. Ou seja, a quantidade de calor em calorias absorvida por essa massa de água foi 1.000 calorias. Beleza. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, certo? E a massa de água é exatamente igual a 100 gramas. Da fórmula da termodinâmica, Q-macete, como eu falei, né? A gente vai escrever o seguinte, escrever a fórmula aqui para a gente poder trabalhar com ela, tá certo? Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Mas a gente não tem a variação de temperatura, a gente só tem a temperatura inicial da água, que foi nos fornecido, que é exatamente igual a 5 graus Celsius, certo? Mas a variação de temperatura, isso daqui, é dado por temperatura final menos temperatura inicial, certo? A temperatura inicial a gente tem também o calor específico, a gente tem também a massa e a gente tem também a quantidade de calor absorvida por essa massa de água. Então, a partir disso, a gente pode isolar isso daqui na fórmula e desenvolver o cálculo para descobrir a temperatura final. Então, vamos fazer isso. A gente pode pegar aqui a quantidade de calor é 1.000, a massa é 100, o calor específico é 1, vezes a temperatura final menos 5, que é a temperatura inicial, certo? Tá certo? Então vamos lá. Então, 1.000 vai ser igual a 100 vezes TF menos 5. A gente pode passar esse 100 dividindo para cá, né? Ou seja, dividir os dois lados da equação por 100. E a gente vai ter que a temperatura final menos 5 é exatamente igual a 1.000 dividido por 100. A gente simplifica aqui. E a gente tem que a temperatura final menos 5 é igual a 10. Então, se a temperatura final menos 5 é igual a 10, então a temperatura final é igual a 10 mais 5, certo? A temperatura final, então, vai ser exatamente igual a 15 graus Celsius. Ou seja, gabarito, letra A.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado tão corrido assim minha explicação. Estou começando ainda. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam assistir os próximos vídeos. Vou estar trazendo mais exercícios. E muito obrigado, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal.